Olá pessoal, boa tarde, me chamo Gustavo Cortez, sou professor de filosofia e hoje nós vamos retomar o nosso conteúdo sobre ética em nossa terceira aula sobre esse tema, definindo sempre e conhecendo ainda mais sobre o que é ética e o que é moral. E na nossa terceira aula de hoje vamos falar sobre a ética nas relações humanas, A ética presente em nosso cotidiano. E como que a ética está presente em nosso cotidiano? É simples essa observação. Por exemplo, ela está presente no nosso cotidiano nas nossas ações, orientações e decisões de convivência com o outro, né? Ela apresenta uma busca por comportamentos, e essa busca de comportamento ele vai sempre naquele parâmetro que nós ressaltamos lá atrás, sobre justiça, sobre o respeito, sobre no que nós somos responsáveis em nossa sociedade, em nossos valores universais, como honestidade, solidariedade e empatia. Vou citar alguns exemplos a seguir, que vai complementar ainda mais. Vou só descer um pouquinho o slide que eu estou usando como base, como nas outras aulas a gente tem feito a utilização de textos, bases e de slides para a formação do conhecimento. Vamos lá. Ética no ambiente de trabalho. É um dos principais pontos que nós vamos ressaltar aqui nesse momento. Por quê? No ambiente de trabalho é essencial manter os valores éticos e morais. E como é que isso fugiria da ética no meu ambiente de trabalho, Primeiro que para mim ter um ambiente de trabalho saudável e produtivo, o principal fator a se ter é a honestidade profissional. Ou seja, um funcionário que não mente, Como descrevemos lá atrás, discutimos lá atrás sobre o pensamento de Kant, quando ele fala que a verdade ela está voltada a um dever, a uma moralidade universal, Porque se todos mentissem, onde a nossa sociedade, onde o mundo chegaria? Se todos levassem a verdade como um princípio, a mentira como um princípio e não a verdade. E um funcionário que ele não mente ou que ele contasse uma mentira sobre as horas trabalhadas, ele estaria agindo de benefício próprio, prejudicando a empresa e fugindo da moralidade. E quais seriam os resultados que ele iria alcançar com isso? O respeito entre os colegas de trabalho, Discussões, fofocas, falácias no ambiente de trabalho é algo também que gera um mal-estar dentro desse ambiente. Evitar fofocas e um comportamento são prejudiciais, Não evitar essas características, porque isso passa a afetar a imagem e o bem-estar dos outros. O cumprimento de compromissos também, Entrega de trabalhos e projetos conforme o combinado, agindo dentro do prazo, isso tudo está relacionado em nossas ações sociais, do meu comportamento social, A liderança na ética, um gestor que valoriza e trata bem a equipe, que favorece apenas os amigos e conhecidos, tudo isso tem normas e valores fundamentados no pensamento da sociologia e da filosofia em especial, porque isso está baseado na formação e na composição da sociedade, que colabora para que se tome um rumo melhor, para que alcance parâmetros e princípios fundamentais. A ética na amizade, nas relações pessoais também é algo que tem que estar presente a todo tempo, Como que você vai desenvolver confiança e lealdade, guardar segredos? Como que alguém confia algo para você e você não consegue entregar, guardar isso e começa a compartilhar com outras pessoas? Foge da ética e fugiria ainda mais da moral. A ética na convivência também é um fator fundamental no dia a dia, A ética promove uma convivência com aspectos de harmonia e comportamentos comunitários, comportamentos em públicos, o respeito à regra social, a solidariedade, a ética no uso da filosofia, no avanço da tecnologia também, no combate à fake news, no combate à desinformação, a busca por algo responsável, e tudo isso ela tem que vir de forma racional, lógica, lembrando que a filosofia sempre vai trabalhar de maneira fundamentada na razão, no que faz sentido, no que tem estrutura, no que é sólido. Nós já nos desprendemos do que é mito há muito tempo, desde lá dos pré-socráticos que estavam se desprendendo da mitologia em busca de um conhecimento sólido e formal, coerente, que fizesse sentido como uma base científica e um respeito em defender as opiniões, respeitando a crença e os valores, Tudo isso tem a nossa composição. E a ética, ela vai nas relações pessoais, na ética comunitária, na ética social, ela vai na compreensão do respeito e na compreensão, Aí nós temos também Aristóteles,
que é um filósofo muito importante, né, para os estudos da filosofia e a compreensão, e ele também aborda temas como a ética. Ele está falando sobre a busca da felicidade e a virtude, né? E Aristóteles, ele argumenta da seguinte maneira, como eu vou descrever aqui para vocês, tá? Ele argumenta que toda ação humana visa um fim. E esse fim último, né, é a felicidade. Ou seja, o último estágio que o ser humano ele deseja em suas ações é a felicidade, né? Ele define como uma atividade que expressa melhor em nós a realização plena da nossa natureza. Para ele, a felicidade não é um estado passageiro de prazer, mas uma realização do bem humano, que é viver de acordo com a razão e prática de virtudes. A virtude como meio termo, né, segundo Aristóteles, não é uma qualidade que surge espontânea, mas é algo que precisa ser cultivado. Ele propõe que o conceito meio termo, né, ou duplo, em grego, que ele descreve, consiste em evitar excessos de deficiências nas ações humanas. A virtude, portanto, está no justo meio entre os vícios, o excesso e a falta. Por exemplo, a coragem é a virtude que está entre a temeridade, o excesso da coragem, e a covardia, que é a falta de coragem. E a generosidade é a virtude que está entre o excesso de generosidade e a avareza, que é a falta de generosidade. E Aristóteles também ele argumenta que para o indivíduo viver de forma virtuosa, o indivíduo tem que agir habitualmente de acordo com a razão, como eu descrevia agora há pouco a respeito do pensamento filosófico, né, de como a filosofia está fundamentada nesses parâmetros. Também temos agora uma outra definição de Immanuel Kant, né, para quem não lembra, Kant é aquele filósofo alemão, né, que é Immanuel Kant, que ele ali nasceu em 1724, morreu em 1804, né, e ele é fundamental para a história e a formação da filosofia ocidental, e especialmente conhecido por suas contribuições na própria ética, né? E a teoria do conhecimento da metafísica. E sua obra que ele desenvolveu, é uma das obras mais influentes de Kant, é a Crítica da Razão Pura, que é uma das obras que Kant ele tem a maior influência, que define muito bem o pensamento ocidental. E uma das coisas que ele mais aborda é entre o empirismo, o racionalismo, né? E o empirismo. Ele traz muitas questões abordadas nesse livro também, no seu pensamento e durante a sua trajetória filosófica, melhor dizendo, tá? E como havia descrito, o pensamento kantiano ele vai em cima do imperativo categórico, que é um princípio fundamental da moralidade. Ele propõe que as ações morais devem ser realizadas de acordo com uma regra que possa ser universalizada. Ou seja, nós voltamos para aquele outro parâmetro da verdade, né? Ou seja, a verdade ela tem que ser um parâmetro universal, né? Apenas segundo aquela máxima, né, ele vai trazer aquela nova citação que a gente havia falado. E Kant ele acreditava que a moralidade deve ser fundamentada na razão pura e não nos desejos pessoais ou consequências. Mais uma vez, se nós agimos somente pelos desejos pessoais e não pensamos nas consequências desses desejos ou de como será as consequências de buscar esses desejos, nós entramos em um outro ponto que fugiria da moralidade, ou seja, o que nós estaríamos dispostos a arriscar pelaquilo que nós desejamos. Ou seja, a moralidade deve ser a mesma para todos, independente das circunstâncias ou objetivos individuais. Ele está trazendo sempre esse mesmo conceito da autonomia moral, né? Ela é central para a ética, porque ela traz significado aos seres humanos por serem racionais, e o ser humano, por ser racional, deve agir segundo as regras que foi escolhidas de forma racionalmente, e possam ser aplicadas de forma universal. Então, esse pensamento de Kant, de Aristóteles, ele traz uma definição positiva para as nossas habilidades de comportamento coletivo. Ou seja, como, né, que eu vou trazer e como eu vou trabalhar o meu pensamento, a minha maneira de agir nas relações humanas e cotidianas. Então, esse parâmetro de Kant é fundamental. Aristóteles ele também está muito bem fundamentalizado quando ele traz essas questões da ética, né? Quando ele está trabalhando sobre esses pontos e como é que nós vamos agir no nosso dia a dia se nós quebrarmos esses valores, né? A moralidade, como já discutimos, universal, e a racionalidade tem que ser algo sempre completo e presente no nosso dia a dia, ok? Como a atividade proposta nesse tópico, né, nessa nossa terceira aula, seria uma redação individual e reflexiva
é a minha proposta para que nós possamos refletir sobre nossas ações e descrever quais são as nossas ações morais e em qual momento a turma, como é uma atividade individual, você já agiu de forma imoral. Qual momento você descreve que a imoralidade, de uma certa forma, você agiu de algo que fosse antiético? Seja melhor a expressão, né? Para não ficar tão termo tão pesado assim, tá? Qual momento você já agiu de forma que você fugiu da ética, você contou uma mentira e que isso trouxe para si uma consequência? Vamos fazer uma redação reflexiva sobre esse tema, sobre este assunto proposto, ok? Muito obrigado. A gente vai ficar aqui na nossa terceira aula. Até o nosso quarto encontro.